Saudações! Bem-vindos aqui no Salve o Mundo Database, e no vídeo de hoje trata-se do começo da série principal do canal, que é trazer a história do Salve o Mundo. Antes de dar o pontapé para esta história, tenho que passar alguns recados para vocês antes, ok? Seguinte. Número 1. Pode ser que em algum ponto da história eu omita um pedaço dela para que o entendimento seja feito da melhor forma em uma parte mais à frente, certo? Às vezes, muita informação na hora acaba mais complicando do que ajudando. Número 2. Por mais que a história deste modo seja contada de forma direta, com alguns áudios, linhas de tarefas e eventos, algumas informações são subjetivas e interpretativas. Essa série de vídeos tenta na maior parte se apegar aos fatos da história, mas nem sempre isso é possível. Número 3. Os vídeos não vão ser longos, a depender do conteúdo dele. E é claro que você não tem a obrigatoriedade de assistir tudo. Não estou te obrigando a nada. Aconselho a pausar o vídeo se necessário, sem problemas. O importante é que você se sinta o melhor possível para entender. Número 4. O Salve o Mundo não recebeu tradução na dublagem para português, então os áudios vão ser originais em inglês e legendados em português. Isto também é mais interessante, já que quem tiver uma fluência boa no inglês pode ver a mensagem passada de forma mais pura. Quinto e último recado é: pegue um lanche, se aconchegue num bom lugar e boa maratona de vídeos. Capítulo 1. A história antes do Salve o Mundo. Há muito tempo, o exército da Última Realidade mandou uma tropa de naves-mãe para a Terra, mas, por algum motivo que não se sabe ao certo, fez com que elas caíssem no planeta. A queda ocorreu onde posteriormente seria a base boreal, na região dos fiordes friorentos. O local em questão pode ser encontrado algum desses itens no mapa: abdutores caídos, ovos de parasitas alienígenas. Além disso, criou-se um bioma alienígena em algumas áreas e cristais de cromos petrificados também podem ser encontrados perto do local da queda. Provavelmente você deve estar se perguntando: o que a raios é a Última Realidade? Calma aí, Pepperoni, eu vou trazer um breve resumo a título de contexto. A Última Realidade, em poucas palavras, é um antigo império interrealidades vindo literalmente da última realidade do Fortnite. O exército da Última Realidade é composto por alienígenas de várias espécies, monstros, demônios, inteligências artificiais, entidades sobrenaturais e seres cósmicos. Eles compartilham um único objetivo, que é destruir todas as realidades do universo e reverter tudo para o nada. A Última Realidade opera sob um regime imperialista com múltiplos governantes, e embora seus membros possam ter motivações pessoais diferentes, eles estão unidos nesse propósito. O recrutamento abrange diversas subfacções, embora alguns membros sejam escolhidos pelo nada. E antes que pergunte, não, eu não vou abordar a saga do Ponto Zero, já que ela não tem nem presença no Salve o Mundo até onde se tem conhecimento. Com a explicação breve feita, podemos voltar para onde estávamos. Depois da queda, dentro das naves-mãe, havia alguns cubos da Última Realidade, que nada mais são do que cubos de energia escura que podem invocar monstros do cubo e abrir um portal para The Sideways. Eles também podem criar cubos bebês após serem carregados por um raio de um cubo dourado. E como é de se imaginar, existem milhares deles na Última Realidade. E, basicamente, esta ativação, entre aspas, que os cubos tiveram com a queda, fez com que a tempestade fosse invocada, trazendo as famigeradas carcaças e os monstros da neve. Essa primeira aparição dos monstros da tempestade foi relatada em alguns desenhos rupestres que podem ser encontrados em algumas cavernas em Kenny Valley. Depois de algum tempo, quando começou a aparição, a tempestade cessou de forma misteriosa e a ideia de conquistarem esta realidade foi pausada por um momento. E até o presente momento não se sabe o que causou. Agora vamos para a parte das teorias. Se pudéssemos fazer uma previsão de quando foi a primeira aparição das carcaças e dos monstros,
Pode-se supor que foi durante a Era Neolítica, já que as representações mais abstratas e simbólicas ocorreram naquele período. Dando um salto temporal de muito tempo mesmo, chegamos para tempos mais recentes, em teoria em torno de alguns anos ou até meses antes do retorno da tempestade. Temos a apresentação de uma das figuras mais centrais de toda a jornada, o Dr. Barrymore J. Vinderman, mais conhecido apenas como Dr. Vinderman. Dr. Vinderman foi um cientista e fundador da VinderTech, como uma empresa de tecnologia. Grave bem essa logo da VinderTech, pois mais para frente ela será mencionada. Até onde podemos presumir, Dr. Vinderman foi responsável pelas tecnologias presentes no jogo, tanto no próprio Salve o Mundo através das armas, tecnologia à base de Google, os escudos anti-tempestades e alguns robôs, quanto no Battle Royale, já que a tecnologia presente no ônibus de batalha tem tecnologia VinderTech. No quesito de produção, a única coisa que se tem informação é que ele não trabalhou sozinho. Ele recebeu auxílio de Desiree, que foi sua assistente durante bastante tempo, mas teve algo que mudou a relação entre Vinderman e Desiree. Até onde nós sabemos, literalmente, não sabemos como foi que Dr. Vinderman descobriu sobre o retorno da tempestade. O que dá para teorizar é que Dr. Vinderman realizou estudos nas cavernas de Canyon Valley e chegou na conclusão de que a tempestade estava prestes a fazer seu retorno à Terra. Isso fez com que o Dr. Vinderman criasse uma espécie de obsessão para conter o retorno ou tentar combatê-la, criando armas e outros utensílios. Essa mudança de atitude e comportamento de Vinderman fez com que Desiree o abandonasse, com nojo e remorso, pensando que ele tinha enlouquecido. Com a saída de Desiree da VinderTech, Vinderman a substituiu pela Seventeen, que nós conhecemos carinhosamente como Ray. Ela é uma robô em que seu nome, personalidade e voz foram baseados na Desiree. Ray virou assistente do Dr. Vinderman no projeto de defesa contra a tempestade. Por mais que ela o achasse louco por pensar que a tempestade viria, ou no caso que já sabemos seria o retorno dela, Ray continuou a confiar no doutor e ajudá-la em seu projeto. E foi assim que tudo começou, antes mesmo de empunharmos nossas armas e construirmos nossas resistências. Agora que você conhece os eventos que antecederam a campanha do Fortnite Salva o Mundo, você está pronto para mergulhar nessa batalha épica pela sobrevivência. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa saga eletrizante. E nos vemos em uma próxima missão.